Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Espero que vocês tenham tido aí uma semana do Dia das Crianças bem bacana, né? Mesmo que a maioria de vocês esteja em casa, né? E na semana 3, né, do nosso PET 4, nós vamos falar aí sobre a Grécia Antiga, tá? A sua divisão, um pouquinho aqui da sua história. Então, o texto, né, que vem falando aqui na semana 3 é um texto, né, um pouco grande, mas bem resumido, né, se a gente for comparar o tamanho da história, né, da Grécia Antiga. E tem algumas coisas que não estão abordadas aqui no texto, já que se trata de um resumo, que eu abordo na videoaula que eu tenho sobre a Grécia Antiga, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, e aconselho vocês a darem uma olhadinha, né, nessa videoaula aí para complementar o assunto, né, para aprofundar ainda mais o assunto aqui sobre a Grécia Antiga aí, né, e essa civilização que marcou o mundo ocidental. Até então a gente estava falando, né, apenas de sociedades orientais, né, ali no Oriente Médio, né, na parte da África, que são tidas aí como sociedades orientais. Então agora nós vamos começar a falar de sociedades, né, ocidentais. E a Grécia é uma delas, né? A Grécia é essa primeira sociedade ocidental que a gente pode considerar, né, que marca, né, toda a história ali da Europa e parte da nossa história também, né? Nós somos muito influenciados, né, pelos gregos com relação aqui aos filósofos, a matemática, a sua mitologia presente na nossa cultura, os Jogos Olímpicos, a política, a ideia de democracia, tudo isso daí nós herdamos, né, dos gregos antigos. Então, depois de lerem o texto, né, nós vamos para as atividades, né? Aqui tem um momento de curiosidade e algumas questões aqui para vocês lembrarem que foram abordadas no texto. Então, nessa atividade aqui, eu coloquei as respostas escritas, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, né, nessa correção aqui. Então, está pedindo aqui na número 1. Pesquise no seu livro didático ou na internet a definição dos seguintes termos gregos. Alguns desses termos, né, vocês conseguem achando no próprio texto, outros não, né? Outros não estão aqui no texto e aí seria necessário a pesquisa aí na internet, tá? Então, o primeiro deles, o termo democracia. Ainda que não tenha aqui no texto, né, o significado, né, desse termo, dá para a gente ter uma noção, tá? Demo significa povo, cracia, poder, né? Vem do grego kratos, tá? Então, democracia, né? Se a gente for juntar o significado dessas duas palavras, é igual poder do povo. É um tipo de governo onde que o povo exerce o poder político, né? Onde que é o povo que escolhe seus representantes, no caso aqui do Brasil, no caso da Grécia Antiga, né, a democracia era direta, né, eram os próprios cidadãos, né, que elaboravam as leis, que aplicavam ali essas próprias leis, né. Então, tem essas diferenças entre uma democracia direta e uma democracia indireta, que é uma representativa, mas, né, o seu significado básico é esse, é o poder do povo, é o tipo de governo onde o povo exerce o poder político. Pensando aqui no caso do Brasil, por exemplo, né, o poder político está nas mãos, né, de quem? Dos cidadãos. Somos nós que escolhemos, né, os políticos que estão lá em Brasília, né, estão nas câmaras, né, de vereadores, nas prefeituras, para governar aí as cidades, estados, né, e o nosso país. E a letra B, política, né? Qual que é o significado desse termo de política? Isso daqui está no texto, né, na parte que está aqui falando do momento da curiosidade, tá? A gente pode tirar a interpretação daquela parte ali. Política, a gente pode resumir como sendo toda relação entre os cidadãos cuja ideia é de interesse público ou afeta o espaço público. Né? Então, se eu estou tendo uma discussão com um grupo de cidadãos para ver uma construção de uma estrada, pavimentar uma estrada, construir uma escola ou remover uma estátua, né? Tudo aquilo que vai afetar, né? Instalar um sinal, um semáforo, pintar uma faixa de pedestre, criar um quebra-mola, tudo aquilo que vai afetar a vida, né,
de outras pessoas vai modificar, né, transformar o espaço público é política, né? Então a gente não consegue viver sem a política dentro de uma sociedade. Letra C, aristocracia, né? Aí vem aqui, ó, lembra do cracia, de democracia? Então é o poder, né? E aristo, né, vem aí de melhores, tá? Então é o poder dos melhores. E essas pessoas, né, que se consideravam melhores do que as outras, geralmente era porque possuíam mais riquezas, mais terras, tá? Então, quando a gente fala de aristocrata, aristocracia, é um grupo ali de pessoas, né, que tem mais poder, que se consideram melhores do que outras, tá? Esse grupo de aristocratas aqui foram os que governaram, né, as primeiras polis, né, os primeiros demos ali, né, depois da junção, né, dos genos. Diáspora, né, a letra D, diáspora. Diáspora é a dispersão de um grupo de um lugar para o outro, tá? A gente pode completar aqui por sendo motivos políticos ou religiosos, tá? Então, como a gente estudou lá com os hebreus, né? Os hebreus, né, sofreram a dispersão ali por conta que eles eram perseguidos pelos romanos. Então, eles se espalharam ali pelo mundo, tá? Então, diáspora é uma dispersão de um grupo, né, de um lugar para o outro por motivos políticos ou religiosos. Número 2. Explica a diferença entre genos e demos na sociedade grega durante o período homérico. Isso daqui a gente encontra lá no texto, né? Olha, os genos eram estruturas familiares que viviam das atividades agropastoris e sem distinção social no início, e depois a liderança foi centralizada na figura do pater, né? Ou pater familias. A gente encontra essa parte, né, aqui no texto, olha. As propriedades familiares foram chamadas de genos e no princípio não havia distinção social, né? Viviam essencialmente para atividade agropastoril, tá? E com o passar do tempo, lá, ao longo dos anos, o número populacional dos genos foi crescendo sem controle e a vida dessas comunidades foi ficando mais complexa e mais tensa, sendo necessária a liderança política, judicial, administrativa e religiosa na figura de um líder, que receberia o título de pater. Tá? Então, resumidamente, genos é isso. E os demos são originados da junção de vários genos e tem uma estrutura mais complexa, né, da qual irá originar as primeiras cidades-estados, né, que os gregos chamam de polis. Tá? E essa parte dos demos a gente também encontra aqui. Olha. Ao longo dos anos, os genes diferentes foram se unindo, criando comunidades mais complexas, chamadas demos, colocando fim ao período homérico. E aí, na número 3, né, nós temos um texto falando sobre a antiguidade, né, a história antiga do ponto de vista dos europeus, né, que foram os europeus do período do Renascimento, que criaram, né, esse termo aí de história antiga, de período clássico, para se referir ao seu mundo. Né? Então, é do ponto de vista dos europeus que eles, né, tratam os gregos ali, né, os romanos, como antigos, como clássicos. Tá? E aí vem falando que o próprio Brasil, por exemplo, né, a história do Brasil, das Américas, ele só passa a ser considerado na história dos povos europeus no período ali da Idade Moderna, quando eles, né, entre aspas, descobrem, né, o território aqui das Américas. Né? Então eles ignoram todo o passado, né, dos povos que viviam aqui nas Américas antes da chegada dos europeus. Então, depois de lerem esse texto aqui, né, vem mais duas perguntinhas aí para vocês. Olha. A versão da história antiga criada pelos europeus representa bem a história do mundo ou a do Brasil? Justifique. Não, né? A gente viu, né? Pois ela ignora parte de outras civilizações, como por exemplo dos povos indígenas que viveram no Brasil antes dos europeus. Aqui a gente comentou isso logo no início do ano, quando a gente estava falando dessa divisão, né, desses períodos aí, da pré-história, história antiga, idade moderna, a idade, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Né? Falamos que esses termos, né, costumam, né, a gente utilizar ele, né, por ser bem difundido, ficar um pouco mais fácil a fins didáticos, mas que ele apresenta, né, esses erros, essas visões aí eurocêntricas, né? Que é só a história do ponto de vista dos europeus. Tá? E a letra B está falando que ó, o que era considerado clássico ou antigo para os europeus
do Renascimento pode ser considerado clássico para as pessoas da nossa sociedade também? Justifique. Então, da mesma forma aqui, não, né? Pois esse conceito ele foi criado pelos europeus e leva em consideração a valorização dos europeus em relação à sua própria cultura, né? Isso a gente chama de eurocentrismo, né? Que é a visão dos europeus como centro do mundo, como sendo ali melhor. Então, eles veem outras histórias, né, de outros povos com o olhar da sua central, né? Então, a sua como sendo melhor, né, do que as outras histórias, tá? Então, eu acho que ficou mais fácil, né, para vocês visualizarem aí com a escrita, né, com as respostas aqui, né? E está feita aí a correção da nossa semana 3, né? No próximo vídeo nós fazemos a 4 para a gente encerrar aí esse PET 4 nosso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me perguntem, tá? Mas eu acho que ficou bem tranquilinho. E, né, não deixem de ver a videoaula que eu vou colocar aí na descrição, né? É maior, mas está bem explicadinha, né? As várias etapas, né, da sociedade grega, que vai ajudar também na semana 4 aí também, tá? Então, um grande abraço para vocês.